Os serial killers são indivíduos que cometem uma série de assassinatos durante um determinado período, geralmente com um intervalo de tempo entre esses crimes. Essas características é o que diferencia dos assassinos em massa, já que um dos seus traços é cometer vários assassinatos em questão de horas. Outra característica comum entre eles é a falta de empatia e a capacidade de cometer crimes sem sentir culpa ou remorso. Eles podem ser motivados por traumas sofridos na infância ou adolescência, e pode escolher suas vítimas de acordo com suas vitimologias, ou seja, características que eles gostam e apresentam afinidade. E aí, vamos saber um pouco mais sobre serial killers? É isso aí. Há 4 tipos de assassinos em série. Como é de se esperar, pesquisadores têm exaustivamente tentado tipificar esses indivíduos. No entanto, é uma tarefa bem complexa. Porém, foi possível chegar a 4 tipos de serial killers. O visionário. São impulsionados por alucinações ou delírios. Eles podem acreditar que estão sendo instruídos por vozes ou entidades sobrenaturais para cometer assassinatos. Como exemplo, a gente pode citar David Berkowitz, conhecido como Son of Sam, que alegava ser controlado por uma entidade demoníaca que se comunicava através do cachorro do seu vizinho. O missionário. Acreditam que estão cumprindo uma missão para levar o mundo de certos grupos de pessoas. Eles têm um forte senso de justiça pessoal e geralmente escolhem suas vítimas com base em características específicas que eles consideram totalmente indesejáveis. Um caso que pode ser usado como referência é o do serial killer Joseph Paul Franklin, que cometeu vários assassinatos motivados por um ódio racial, com o objetivo de eliminar as pessoas que ele considerava inferiores. O emotivo. Esse tipo de serial killers mata por prazer. Ele pode ser subdividido em 3 categorias, orientados pelo lucro, orientados por prazer sexual e orientados pela emoção. Dessa forma, buscam gratificações e satisfação pessoal através de seus atos criminosos. Ted Bundy é um exemplo de um serial emotivo orientado para o prazer sexual, pois ele matou muitos jovens mulheres para satisfazer seus desejos sexuais, tidos como bem pervertidos. E o sádico. Por fim, esses assassinos em série buscam dominar e controlar suas vítimas, sentindo uma sensação de poder ao exercer controle absoluto sobre a vida e a morte. O ato de matar é uma forma de exercer esse controle. Um caso famoso desse tipo é o de Dennis Hodder, conhecido como BTK, Bridge Torture Kill. Ele sentia prazer em submeter suas vítimas a torturas e humilhações, antes de finalmente matá-las. É isso aí. Geralmente, tem QI acima da média. Os serial killers são necessariamente mais inteligentes do que a população em geral. De fato, estudos mostram que a média do QI de um serial killer é de 94,5, ou seja, está abaixo da média popular de 100. Embora alguns serial killers mais famosos, como Ted Kaczynski, QI 167, e Edmund Kemper, QI 145, tenham tido QIs com especificações altas. Eles são uma exceção e não a regra. Muitos serial killers, como Gary Hadley, têm QIs abaixo da média. A crença de que serial killers são gênios é uma grande parte um mito alimentado pela mídia e pela ficção. Tríade homicida, características que surgem na infância. Também conhecido como a tríade homicida, tríade MacDonald, é um conjunto de 3 características que, segundo alguns especialistas, estão presentes na maioria dos assassinos em série, quando são crianças ou adolescentes são elas. Enurese noturna avançada, urinar na cama em idade mais avançada. Crueldade e abuso sádico com animais e outras crianças. E piromania, obsessão por incêndios. Essa teoria foi proposta em 1963 pelo psiquiatra Florence John MacDonald, que acreditava que a presença de pelo menos 2 pessoas características poderia indicar uma tendência possível para se tornar um assassino em série. No futuro, no entanto, vale mencionar que estudos subsequentes não conseguiram necessariamente validar esse estudo. Fazem parte de famílias consideradas disfuncionais. Os serial killers, muitas vezes, têm origem de famílias disfuncionais, as quais são marcadas por abusos físicos, sexuais e psicológicos, alcoolismo, prostituição e um ambiente hostil. Durante a infância e adolescência, embora nem todo indivíduo proveniente de um lar problemático se torne um assassino em série, muitos serial killers apresentam históricos de relacionamentos interpessoais
difíceis desde cedo, sendo expostos a traumas e negligências. Dessa forma, essas experiências problemáticas na infância, aliadas a possíveis predisposições genéticas e fatores ambientais, podem desempenhar um papel importante na formação psicológica desses indivíduos, influenciando suas tendências homicidas e a falta de empatia característica dos serial killers. As vítimas são escolhidas de acordo com o trauma que sofreu. Os assassinos em série escolhem suas vítimas em base em traumas sofridos na infância ou adolescência. Esses indivíduos, frequentemente vítimas de abusos físicos, sexuais e psicológicos em suas famílias, desenvolvem uma vitimologia que permite identificar suas vítimas que se remetem a esses traumas. Diante disso, ao escolher suas vítimas, eles buscam reviver esses momentos de sofrimento e, ao cometer o crime, experimentam uma satisfação passageira, que é, no entanto, elevada por uma necessidade de atacar novamente. Modus operandi. Eles seguem um padrão em seus crimes, conhecidos como modus operandi. Eles tendem a escolher vítimas com características específicas que remetem a seus traumas de infância, que a gente já teve a oportunidade de mencionar anteriormente. Dessa forma, eles atraem e agridem, abusam sexualmente, cometem homicídio e, em alguns casos, praticam até a necrofilia. Fatores biológicos. Estudos sugerem que diferenças biológicas no cérebro dos serial killers podem estar associadas a alterações ou anomalias que afetam de forma esses indivíduos percebem e interagem com o mundo ao seu redor. Essa diferença biológica contribui para a falta de empatia, a busca por motivação e a orientação emocional que caracterizam o comportamento antissocial. Fatores sociais. Fatores sociais como preconceito, desigualdade social e violência doméstica também influenciam o comportamento de um homicida em série. Dessa forma, esses traumas e experiências diversas na infância, aliados a possíveis predisposições genéticas, podem moldar a psicologia desses indivíduos, influenciando suas tendências para se tornar um assassino e a falta de empatia característica dos serial killers. Tipos desorganizados e organizados. Os serial killers organizados são os mais ardilosos e planejam seus crimes meticulosamente, para não deixar rastros que possam se tornar fácil a sua identificação, e geralmente tentam esconder os corpos das vítimas, limpar a cena do crime, acompanhar as notícias sobre seus crimes e fornecer relações sociais aparentemente normais. Em contrapartida, os desorganizados tendem a ser mais impulsivos e não se preocupam com erros aleatórios. Eles tendem a ser socialmente imaturos, descuidados em suas atitudes e aparência, não se preocupam em limpar a cena do crime e geralmente matam pessoas conhecidas. Nem todos são psicopatas. É isso aí, nem todos os serial killers são psicopatas, e nem todos os psicopatas se tornam assassinos em série. Embora a maioria dos serial killers apresentam traços de psicopatia, como falta de empatia e comportamentos antissociais, nem todos se encaixam nos critérios para transtorno de personalidade social. Alguns dos assassinos em série mais notórios, como Ted Bundy e Danny Wilder, eram de fato psicopatas. No entanto, existem outros tipos de serial killers, como os divisionários, que geralmente são psicóticos ou esquizofrênicos e matam por acreditar em vozes ou visões. Portanto, embora a psicopatia seja comum entre assassinos e esses criminosos, ela não é uma condição necessária para se tornar um assassino em série. Existe um lugar para cometer crimes. É muito comum que os serial killers escolham locais que tenham significado para eles, ou seja, terem sofrido um trauma ou por terem uma conexão emocional com o local. Por exemplo, um assassino em série pode escolher um local onde foi abusado, onde sofreu um trauma, para viver esses momentos, de experimentar essas sensações de controle ou vingança. Sinais de um assassino sexual em série. Existem 10 sinais desse tipo de assassino, segundo Lois Schneider. Abuso 1. Abuso infantil. 2. Conduta sexual materna considerada questionável. 3. Manipulação. 4. Fantasia sádica. 5. Desejo por atear fogo. 6. Crueldade contra animais. 7. Algum indício de comportamento ritualístico. 8. Necessidade de controlar os outros. 9. Ataques que não tendo como alvo mulheres, mas que apresentam emoções misogínicas. 10. Fetiches e roubos sexuais. Em geral, não sentem culpa. Os assassinos em série geralmente não sentem culpa ou remorso por seus crimes. Sendo assim, são capazes de cometer atos horrendos sem se importar com o sofrimento das suas vítimas. Essa falta de empatia é uma característica comum entre esses criminosos.
Eles tendem a ver suas vítimas como objetos e não como seres humanos, o que lhes permite cometer atos de violência extrema sem se sentir culpados. Vivem uma vida dupla. Parece pouco provável, mas muitas vezes eles vivem uma vida dupla, alternando-se entre seus atos criminosos e uma convivência social aparentemente normal. Sendo assim, mantêm relações interpessoais, trabalham e até famílias, enquanto isso pode ser no modo paralelo, secretamente cometer crimes hediondos. Essa capacidade de dissimulação e de se camuflar na sociedade é parte que se torna o serial killer tão difícil de serem identificados precocemente. Nem sempre são motivados por impulsos sexuais. Os serial killers não são sempre motivados por impulsos sexuais para cometer crimes. Embora a sexualidade seja um fator importante em muitos casos, não é a única finalidade. Alguns serial killers podem ser motivados por outros fatores, como necessidade de exercitar seu poder sobre as vítimas, a vingança por traumas sofridos na infância ou a busca por uma sensação de controle e dominação. Apresentam uma assinatura. Parece estranho, mas eles geralmente deixam uma marca para seus crimes, que é uma característica particular do assassino, que reflete algumas particularidades psicológicas desse indivíduo. Essa assinatura pode se manifestar de diversas formas, como escrever algo no corpo da vítima, deixar objetos peculiares na cena do crime ou realizar ritos durante o homicídio. Diante disso, essa marca invariável é um aspecto importante para a configuração de um assassino em série, pois revela aspectos da sua personalidade e inclusive motivações. Nem todos os assassinos em série são homens, é isso aí. Por mais que exista um estereótipo sobre isso, nem todos os assassinos em série são homens, existindo também alguns casos de mulheres. Afastando esse mito, um exemplo claro é uma mulher serial killer, é Ian Yunus, a qual foi condenada por assassino de 7 homens na Flórida em 1989 e 1990. Ela alegou que seus crimes foram cometidos em legítima defesa contra homens que a agrediram enquanto ela trabalhava como prostituta. No entanto, como ocorreu a dinâmica dos seus crimes, as evidências apresentam um tribunal sugeriram premeditação e motivação financeira. E aí, o que achou do nosso conteúdo? Maneiro? Conta pra gente aí. Valeu? Tamo junto!